Graça e paz a todos. Nós estamos para mais uma live para estudarmos aqui a, a última carta, a carta à Laodiceia. Então nós vamos estudar hoje a carta que o Senhor Jesus enviou através do apóstolo João à igreja em Laodiceia, certo? Então, abra sua Bíblia comigo no livro do Apocalipse, capítulo 3, e o versículo de número 14. Livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Boa tarde a todos, boa tarde, Fabiano. Estamos caminhando para a nossa última carta. Apocalipse 3, verso 14. Que diz: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: rico sou, e estou enriquecido e abastado, e não preciso de coisa alguma. E não sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não sejas manifesta a vergonha da tua nudez, e ungires os teus e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos em Tua presença para mais uma reflexão, para mais um estudo da Tua palavra, que possa ser pela iluminação do Espírito. Nós cremos, meu Pai, que todas as coisas já estão reveladas por Ti, mas que muitas ainda, ó Deus, estão acima da nossa capacidade de compreensão, estão acima da nossa fragilidade, Senhor, porque Tu és o Criador e nós somos as criaturas, e nós precisamos da iluminação do Teu Espírito, do Senhor transformar a nossa língua como a pena de um hábil escritor. Que o Senhor possa nos dar rapidez de raciocínio, objetividade, Senhor. E que possamos, ó Deus, aprender contigo, pois a Tua palavra diz: e serão todos ensinados por Deus. Então, se conosco nesta tarde, abençoa cada irmão, cada irmã, suas famílias. Senhor, leva esta palavra, ó Deus, para todos os corações que ela precisam ouvir. Em nome de Jesus eu te peço, te oro e te agradeço. Então, nós vamos estar meditando na carta a Laodiceia. Como antes nós já dissemos, a cidade onde a igreja está inserida tem tudo a ver com
a igreja que nela está. Nós vimos que das 6 cartas, 2 não têm repreensão: Esmirna e Filadélfia. Nós vimos que 4 tem heresia dentro, mas tem ainda um pouco, tem virtudes, tem elogios e tem críticas. Então elas são igrejas que ainda têm pontos positivos e com isso podem ainda serem salvas. É um termo assim de você dizer para a igreja, né? Que deduz que todos eram para ser salvos. Aconselho que vocês leiam um livro. Sirlene. Oi, Davi, Deus abençoe, meu irmão. Tenho mandado muitas mensagens para vocês. Então, manda aí, bota aí o número do teu Face, né? Se é a Sirlene do Davi, coloca aí o número do Face, não, o número do Zap, porque faz tempo que eu tenho orado por vocês e estou precisando conversar com vocês. O meu Zap é 9203, se é a Sirlene do Davi, é 9203-7604. E aí eu queria pedir a alguém que colocasse aí, por favor, 9203-7604. Então vamos lá. Vamos ao nosso estudo. Então, Sirlene, eu estou precisando falar com você, com o Davi, né? Tenho orado pelo Giovanni e tenho esperança de que ele fique bom, prontamente restabelecido. Então nós vamos começar o nosso estudo de hoje. Eu sou o reverendo Gilberto Rebouças, e lembrando que reverendo não tem nada a ver com a Igreja Católica, né? Nós vamos começar o estudo da última carta do Apocalipse. E esta é uma carta para uma cidade, para uma igreja que está localizada geograficamente no espaço e no tempo. Então é uma igreja histórica. E essa é uma carta que não tem elogios, só tem crítica. Essa é uma carta para uma igreja que foi... Muito obrigado, Fabiano. Aí, Sirlene, por favor, entre em contato comigo, certo? É o Davi, bota aí um ok se é o Davi. Davi tá aí, o Fabiano colocou o meu WhatsApp. Por favor, entre em contato comigo, que eu estou preocupado com o Giovanni. Estou preocupado com vocês. Você é um amigo desde que eu era rapaz, então faz muito tempo a nossa amizade, né? Muito obrigado, meu irmão Fabiano, que o Senhor te cubra de bênção. A você e a sua esposa, que eu já amo os dois, mesmo sem conhecer. Como Jó, só de ouvir falar, né? Mas um dia os meus olhos te verão. Então, vamos lá. Esta igreja só tem crítica. É uma igreja reprovada. A palavra Laodiceia, grande Davi, tá aí o meu número, viu, Davi? Meu Zap, por favor, hoje, depois da live, entre em contato comigo, porque eu tenho andado preocupado com vocês, com o Giovanni, né? E preciso conversar com vocês. E muito bem-vindo aqui. Dê um abraço na Sirlene, tua menina, né? Então, o que acontece? Então nós vamos ver agora. Filadélfia, nós já vimos que quer dizer amor de irmão. Laodiceia, vem de Laos. Laos é povo. E de que? Justiça. Então Laodiceia é justiça do povo. Então você já entendeu por que essa igreja ela tem tanto problema, porque não é a justiça de Deus, é a justiça do povo. Não é Deus que justifica o povo, é o povo que justifica-se a si mesmo. Então Laos é povo, de que? Justiça. Então Laodiceia quer dizer justiça do povo.
Laodiceia foi fundada, certo? Por um rei, e ele era casado com uma mulher de nome Laodice, né? No grego Laodiceia, certo? E aí, quando foram transliterar, mudar as letras, colocaram o nome Laó, trocaram o K pelo C e ficou Laodiceia. Para que a gente entenda, Laodiceia ficava no entroncamento, certo? Geograficamente, onde é que estava a cidade? No entroncamento do mundo. Tudo do mundo passava por ali. Ela era, vamos dizer assim, o centro do mundo. Wall Street, a rua mais importante, né? Então ela era o centro do mundo. Laodiceia era daquelas 7 cidades a mais rica. Ela tinha um centro bancário. Quando as cidades da Ásia queriam ir ao banco, adivinha para onde eles iam? Iam para Laodiceia. Então vou ensinar fazendo perguntas, né? Então quando o povo queria ir ao banco, quando o povo queria chegar numa cidade ali na Ásia Menor, onde hoje é o norte da Turquia, eles iam para Laodiceia, certo? Então, Laodiceia tinha um centro bancário e tinha muito dinheiro, e as pessoas viviam confortavelmente. Davi Góes, Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe a você e a Sirlene. Olha, Davi, tá aí, eu preciso falar com vocês depois da live, que eu ando preocupado com a saúde de vocês, do Giovanni, principalmente. Então, o meu zap é 9203-7604. 92, o irmão Adriano, Fabiano, essa pessoa maravilhosa que eu perdeu nesses dias. Então eu preciso falar com vocês, porque você é um amigo muito importante para mim, seu Davi. A Sirlene também está aí. Que bom que a família toda está conosco. É o pastor Davi, meu irmão. Nós somos amigos desde o tempo que a gente era rapaz. Então faz muito tempo. Oh, glória a Deus. Certo? O meu é 9203-7604. Depois a gente se fala. Então vamos lá. Era o banco do mundo. Então quando alguém queria, sabia onde é que tinha dinheiro, onde é que tinha banco, ia para Laodiceia. Era o centro financeiro do mundo. E era uma cidade que tinha muito ouro. Os bancos eram... porque a palavra banco vem justamente disso. No Antigo Testamento, você chegava e nas diversas cidades tinha que fazer o câmbio, a troca do dinheiro. Câmbio é troca em espanhol, né? Então, cambiar quer dizer trocar. Então você tinha que fazer o câmbio do seu dinheiro, né? E quando você ia fazer o câmbio para trocar o seu dinheiro, tinha geralmente um homem no banquinho com o dinheiro da cidade para trocar a sua moeda pela moeda da cidade ou do país, né? Que era naquela época. Então o que acontece? Esse homem que ficava sentado no banquinho era o banqueiro. Daí, hoje as pessoas que lidam com dinheiro são chamadas de banqueiro. Aqueles que compram dinheiro e vendem dinheiro. Certo? Então, você investe dinheiro, ele usa o seu dinheiro, ganha muito dinheiro e paga a gente um pouco de juro. Irrisório. Então o que acontece? Lá tinha o banco e nesses bancos tinha muito ouro. Muito ouro. Certo? Então era uma igreja muito rica. Qual era a outra coisa que tinha em Laodiceia? Certo? Laodiceia tinha uma indústria têxtil. Famosa por fabricar roupas, tecido, principalmente um tecido preto, que era famoso no mundo inteiro, né? Então eles vendiam roupa de grife.
As melhores roupas, as roupas do mundo hoje geralmente você compra da Europa, né? Camisas, roupas, né, que tem um grife. Então eles tinham uma indústria que fabricava esse tecido de lã. Então lá a indústria era todo vapor e eles exportavam para o mundo todo. Então, e como eles ficavam no entrocamento, tudo era facilitado, porque quando você vai fazer alguma coisa, você tem que se preocupar não apenas com a produção, porque às vezes você produz muito, mas não tem como o que a gente chama de escoar. Você não tem rodovia para fazer com que o seu produto seja levado e vendido. Mas lá a Odisseia estava no entroncamento, né, de 3 rotas. Então eles tinham como escoar, por isso eles eram tão ricos, porque eles tinham como escoar a sua produção. Eles produziam e o que eles produziam eles vendiam. A outra coisa em Laodiceia, que era ponto positivo, é que Laodiceia, aí você vai começar a ver que à medida em que a gente começa a ler o pano de fundo, o contexto histórico, a gente começa já a entender a carta. Então eles tinham muito ouro, muito dinheiro. E aí é por isso que Jesus vai falar com eles numa linguagem comercial, de compre. Porque eles estão acostumados a comprar e a vender. Eles são comerciantes. Eles têm um centro bancário. E Jesus fala com a gente na língua da gente. Jesus é tremendo. Jesus é deslumbrante, maravilhoso, encantador, inspirador, meu Senhor. Então, o que acontece? Eles tinham também uma faculdade de medicina. E eles produziam medicamentos para ouvidos e principalmente o chamado pó frígio, que era o pó que curava gente de inflamações nos olhos, de doenças oftalmológicas, porque oftalmos é olhos, né? Olho em grego é oftalmos. Então, oftalmologia, logia é estudo acerca de oftalmos, estudo acerca dos olhos. Então eles tinham uma faculdade, muitos médicos, e eles tinham o colírio. Aí você vai entender por que Jesus fala de roupa, de ouro, de comprar, de vestes brancas, por causa do tecido preto caro, e das tantas vestes, das roupas de grife. E aí Jesus, você já começou a entender, certo? Só com a introdução. Por isso que eu digo, a Bíblia ela não é difícil. Ela foi escrita em outro contexto e à medida em que nós vamos nos ambientando com o contexto, nós vamos ver que Jesus sempre fala coisas na língua da pessoa para que a pessoa possa entender. E aí, essa cidade tinha essas 3 coisas assim que faziam dela importante no mundo conhecido, que era o Império Romano. Então, o centro bancário e comercial, lá tinha venda para tudo que é lugar, exportação, tudo. Estava numa rota onde podia escoar tudo, onde tudo que produzia vendia, então a lucratividade era enorme. Eles produziam todo tipo de roupas e tinha uma roupa que era especial e conhecida no mundo todo, que era um tecido preto. Eles tinham uma faculdade de medicina de onde vinha gente do mundo inteiro para tratar os olhos e os ouvidos, certo? E o chamado pó frígio, que era um colírio que fazia milagre nos olhos das pessoas naquela época. Então eles se orgulhavam disso e de todos os lugares vinha gente. Agora o que Laodiceia não tinha? Laodiceia, ela
tinha um grande problema, que ela vivia ali perto do terremoto. Vocês lembram que todas aquelas cidades da Ásia estão tem um vulcão e elas vivem em constante abalo sísmico. E que todas foram destruídas por um terremoto. Certo? Todas elas foram destruídas e todas as outras precisaram de ajuda, né, do império para serem reconstruídas. E Laodiceia tinha tanto dinheiro que ela não precisou da ajuda do império para se reconstruir. Com as suas próprias finanças, elas, depois do terremoto, se reconstruíram. Reconstruíram a cidade. Eles reconstruíram a cidade com o seu próprio dinheiro. Então era um povo que vivia sempre bem vestido, que tinha os melhores médicos, que vendia muito, que tinha emprego. Então era uma cidade e uma igreja que estavam numa zona de conforto. Então o que essa igreja não tinha? Não tinha estabilidade por essa cidade e essa igreja. E você já viu que, se você tem nos acompanhado, como alguns que aí estão desde o início, você vai ver que a cidade tem tudo a ver com a igreja tem tudo a ver com a cidade. E que, entendendo o contexto, a gente entende melhor a linguagem de Jesus Cristo. Então o que acontece? Esta igreja, Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe. Prazer tê-lo aqui, meu querido e amado irmão. Muito precioso para mim, todos vocês. Então o que acontece agora? Aquela cidade, por mais rica que fosse, ela vivia num lugar instável, certo? Porque é diferente instável de estável, certo? Estável quer dizer seguro, tranquilo. Instável quer dizer que pode ser hoje e não amanhã, certo? Então essa igreja não tinha estabilidade, essa cidade. Qualquer momento ela podia ser sacudida por um terremoto. E a segunda coisa é que ela não tinha água. Certo? Ela está no centro, digamos assim, se pegarmos ela como referência, e tem Colossos que tem as fontes de água fria. Colossos era conhecida no mundo inteiro por suas fontes tratáveis de água fria, que podiam tratar as pessoas na antiguidade. Do outro lado, já tinha a cidade de Hierápolis. Hierápolis tinha água, só que não era água fria, era água quente. E eram também águas medicinais. Então, do outro lado tinha a cidade de Hierápolis. Certo? Alguns quilômetros dali tinha a cidade de Hierápolis com suas águas térmicas, medicinais, maravilhosas. E, de um lado, Colossos com sua água fria, geladinha, gostosa, e também terapêutica. As pessoas entravam naquela água gelada e elas eram relaxadas, curadas, abençoadas. Já em Hierápolis tinha água quente. Água quente que as pessoas entravam para serem curadas por causa dos vulcões. Já em Colossos, em Laodiceia, não havia água, não havia fontes de água. Então, como eles tinham muito dinheiro, eles construíram um aqueduto. Era umas colunas com uma espécie de... não era cano, era construído de pedra, mas era para você entender, como se fossem uns canos que traziam água de outra cidade. E aí eles pegavam água em outras cidades, construíram, e a água vinha por esses canos, por essas coisas de pedra, que eles construíram colunas, gastaram muito dinheiro. Você pensa que transposição de águas é coisa de agora?
E que gastar muito dinheiro, dobrar o preço, outra coisa de agora, certo? Não. Naquela época o velho Chico já agia, né? Então o que acontece? Por isso que eu digo, não adianta tentar falar coisa nova, porque tudo já tem na Escritura. Então eles fizeram a transposição das águas. Eles pegaram uma cidade, aí construíram colunas que vinham descendo, construíram de cimento, né, que não era bem de cimento, era de pedra, mas tudo calafetado. E aí a água vinha de lá, vinha, até chegar na cidade de Laodiceia. E quando essa água era transportada, de lá para cá ela ia esquentando por causa do sol. E ela saía de lá fresquinha, mas ela chegava em Laodiceia morna, por causa das pedras, por causa do sol, e ela vinha rica, certo? Em uma substância que dava náusea. Quando você tomava aquela água, você tinha, os laodicenses tinham que pegar aquela água, colocar no jarro, deixar esfriar, né? E aí tomar, porque quando tomavam ela dava logo ânsia de vômito, certo? Então era uma cidade que tinha que trazer água, porque ela não tinha água, mas eles eram muito ricos, então a água era morna. Então de um lado tem água fresquinha e fria, do outro lado, e as águas curativas, do outro lado tem água quente, curativa, terapêutica, e no meio tem água que adoece. Tem água que, aliás, não tem, é trazida, e essa água, com ela vem doenças. Não tinha as estações de tratamento como tem hoje. Então agora, de posse de tudo isso, eu creio que você já começou a dizer assim, ah, pastor, agora faz sentido. Então Jesus diz assim, ao destinatário, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve. Estas coisas diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Em primeiro lugar, quando Jesus diz eu sou o Amém, o Amém vem de um verbo hebraico. Então, quando os rabinos queriam dizer que algo era verdadeiro, genuíno, íntegro, eles usavam o verbo amém. Quando eles queriam dizer que Yahvé era o que curava, o que sarava, o que tinha tudo, o que era completo, e que não tinha falta de nada na sua independência, certo? Eles usavam o verbo amém, que foi transliterado para a língua grega pela palavra amém, que na língua grega veio até a conotação de assim seja ou é assim, de confirmação. Certo? Então quando alguém está falando e você diz amém, você está dizendo isso aí é verdade, isso aí é inteiro, isso aí é completo, isso aí não tem falta de nada, isso aí é como Deus, perfeito, então eu estou dando o meu aval. Então tenha cuidado com os seus améns, né? Tenha cuidado com o amém, certo? Porque era um título para Deus. E você vai ver que o Apocalipse vai mostrar a divindade de Cristo. Então Jesus diz, eu sou o amém, eu sou o inteiro, eu não tenho muito ouro, muita riqueza e falta algumas coisas. Vocês têm, mas vocês não têm, eu só tenho. Eu sou o amém. Aí ele diz, a testemunha fiel e verdadeira. O grande problema na igreja de Laodiceia era o que se chama em grego apateia. Era a ausência de sentimentos. É o que nós chamamos no português de apatia. A
é sem ou não em grego. E pathos é sentimento. Então essa era uma igreja que não tinha sentimentos. Não tinha o fervor. Nem tinha a mundanização. Era a igreja que estava contente em si mesma. Ela se bastava. Ela não tinha heresia para persegui-la. Ela não tinha os judeus para persegui-la. Elas não tinham império, porque elas eram economicamente independentes. Construíram sua própria cidade sozinhas. Tinham muito dinheiro, ninguém podia mexer com eles. Então eles passaram a se achar. Então, pastor Gilberto, qual era o grande problema de Laodiceia? A própria igreja. O problema da igreja era a própria igreja. Porque você vai ver que quando a gente está na zona de conforto, quando a gente acha que tem tudo, aí é onde o perigo jaz. Salomão, ele teme a Deus, ele ora a Deus, ele canta, ele estabelece trabalho, ele constrói o templo. Mas quando Salomão termina a construção, ele acha que já fez tudo, casa, construiu jardins, ele já tem riqueza, ele tem sabedoria. Salomão cai na apatia e vai agora só fazer o que as mulheres pedem. Terminou a obra dele. Por isso eu digo, meu irmão, está engajado na obra de Deus. Escute o que eu vou dizer. Está engajado na obra de Deus, aumenta a sua fé. Porque todas as vezes que nós nos aquietamos, que nós nos sentamos na nossa zona de conforto, nós estamos em grande perigo, porque o grande problema não está lá fora, o grande problema está em nós. Então, quando Salomão parou de trabalhar, parou de estar engajado, foi o fiasco, foi o fim. Secularmente falando, Alexandre o Grande conquistou o mundo aos 33 anos. E quando ele não tinha mais o que conquistar, porque enquanto havia terras a serem conquistadas, ele estava motivado. Mas alguns historiadores nos contam que depois de conquistar o mundo, levar até a Índia o seu império, aos 33 anos de idade, ele não tinha mais o que fazer, começou a beber. E morreu cedo. Morreu cedo porque a vida não tinha mais sentido. Diego, Deus abençoe. Aqui. Jonathan, Deus abençoe. Então, o que acontece? Agora, esse povo não tá tranquilo, está na zona de conforto. Então, eu e você, quando a gente para a nossa relação com Deus, a nossa comunhão com Deus, o nosso desejo de fazer mais para Deus, de dizer, Deus, eu quero me superar e além dos meus limites. Deus, eu quero aprender novas coisas. Deus, eu quero saber mais. Deus, eu não estou contente com o que eu sou, porque deixa eu dar um brado aqui. Certo? Eu vou dizer uma coisa. No dia em que eu e você nos contentarmos com o que nós já temos, e eu chegar e dizer assim, olha, já estudei tanto que dá para o resto da vida. Tenho 30 anos de fé, mais de 30 e tantos anos de professor, de pastor. Então eu não preciso mais crescer, tá bom demais. Então, no dia em que eu e você nos acharmos que a gente não precisa ir além, que a gente já chegou no topo da montanha, não tem mais para onde subir mesmo. E se não tem mais para onde subir, a vida perde a graça. E aí, se eu já cheguei no topo, eu não preciso mais da ajuda de Deus. Então, ao invés de eu dizer glória a Deus, eu digo glória a mim, louvado seja eu. Esse foi o problema de Laodiceia.
achava que tinha chegado no topo. E nós temos um monte de gente que não quer se reinventar, que não quer dizer assim, ó, meu Deus, porque, irmãos, uma coisa eu tenho aprendido. É que quanto mais eu estudo, quanto mais eu conheço a Deus, mais eu descubro que eu sei menos. Mais eu descubro que a estrada ainda é longa. Quanto mais eu me alio a homens e mulheres que estudam a palavra de Deus, que ensinam, eu vejo quão pequeno eu sou. E ao invés de me acomodar, eu descubro que eu tenho que estudar mais, que eu tenho que conhecer mais a Deus. Quando eu examino a minha vida e eu digo, olha, eu cheguei a ser pastor, e não foi porque alguém me indicou, assim, não foi porque eu nasci num lar onde meu pai era pastor, não que isso seja errado, mas Deus me chamou e eu nasci num lar onde não tinha ninguém evangélico, eu fui o primeiro. E aí viram que eu tinha chamada pastoral e me chamaram para uma entrevista. Porque eu tinha um desejo, eu não queria ser pastor porque eu botei uma igreja, ou porque eu fui lá e adulei bastante o líder e um dia ele resolveu me presentear, me dando um cargo de pastor. Ou eu aluguei um prédio, botei o nome, Vassoura de Deus, queimando o capeta, e aí eu me autoconsagrei. Não, eu queria ser reconhecido por uma... Eu sabia da minha chamada, mas eu queria pôr a minha chamada a teste, para saber se realmente outros tinham a mesma visão que eu. Porque o grande problema é que às vezes a gente se vê e outros não veem a gente do mesmo jeito. Então eu fui para uma igreja onde você, para ser consagrado, tinha que receber uma carta, colocar seus dados. A esposa recebia outro, mas não podia dizer que recebeu. E a empresa onde a gente trabalhava recebia outro. E aí depois mandava tudo para lá, em Natal, que era a sede. E de uma igreja que eu muito me orgulho, que eu louvo a Deus por ela. Mando aqui um abraço para o pastor Azemar Luna Salles, uma pessoa maravilhosa, e para tantos amigos e irmãos que eu tenho nesta igreja tão querida, pastor Manuel Soares, pastor Misael Lins, tanta gente boa, Carlos Alberto, o famoso Piauí, tanta gente maravilhosa, o meu filho na fé e pastor, Sebastião, que hoje está no Amazonas, e tantos outros que hoje são pastores, o pastor Moreira, né? A essa igreja aqui, tá? Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Então eu fui examinado, né, por uma bancada de muita gente. E eu tive que esperar até 1 da madrugada. E quando eu cheguei e sentei na cadeira, eles começaram a me fazer pergunta, eu disse uma coisa, eu já venci. Eles disseram qual? Eu disse a paciência. Eles começaram a rir e disseram, não, manda consagrar o rapaz. Então eu vi que outras pessoas, está aí o grande pastor Natalício, que nós trabalhamos muito tempo junto, da nossa glória, tive o prazer de pregar na igreja dele, um homem de Deus. Tá? Eu recomendo, se você mora ali perto do bairro Nossa Senhora das Graças, que eu não tenho nenhum problema com Nossa Senhora das Graças, certo? Então, pastor Natalício está aí. Pastor Natalício, se o senhor desejar, pode colocar aí o endereço da igreja. Se você mora ali perto e quer conhecer o trabalho da gloriosa Missão Evangélica Pentecostal, está aí o pastor Natalício, certo? É um homem de Deus e eu recomendo, porque conheço há muitos anos, certo? Conheço há muitos anos, é uma pessoa maravilhosa. Certo? E aqui não tem negócio de babá não, nós somos amigos, irmãos mesmo há muito tempo, certo? E pastor Natalício, eu recomendo. Se você mora ali no famoso Pirambu e você quer conhecer uma igreja abençoada,
pastor Natalício, se o senhor quiser, pode botar o endereço da igreja aí, eu recomendo, vá lá, e você não vai. Então, eu, ele e todos os outros, a gente foi reconhecido, não foi porque botaram a gente e de repente disseram assim, ó, Gilberto, Natalício, fulano, você vai ser pastor. Não, nós passamos por exames. E nós fomos reconhecidos por outros, por terceiros, e aí eles mandam para a cidade, eles fazem o exame lá e mandam para a cidade de origem, para que a direção local, né, conselho regional venha. Aí, Rua Nossa Senhora das Graças, 801, Pirambu, Fortaleza. Eu recomendo que você vá lá. Certo? Ele pode até colocar os dias de culto. Vá lá. Porque são homens de Deus que foram examinados. E eu tive a graça de Deus e eu não fui examinado numa convenção, por motivo de erro de documentação, que não mandaram as minhas documentações, e depois eu fui chamado lá. E lá, graças a Deus, eu fui aprovado. Então tá aí, pastor Natalício, eu recomendo que você vá lá, certo? É um servo de Deus. Então, o que diz esse texto? Pastor Natalício, que prazer encontrá-lo, meu irmão. Que prazer maravilhoso encontrá-lo. O irmão sabe do amor que eu tenho pelo Senhor. Então, irmãos, diz assim, aquela igreja agora é uma igreja que ela se examina a si mesma e ela não deixa que outros a examinem. Oh, glória a Deus. Né? A irmã Edna, pastora, né? Com a sua filha, né? Então, que Deus abençoe mesmo. Deus abençoe sua vida, do pastor Teixeira, pessoa especial, maravilhosa, que Deus abençoe, é uma honra, um prazer. Então, bom, nós já vimos que Laodiceia tem um centro bancário. O que Laodiceia tem? Uma indústria têxtil. O que a igreja de Laodiceia tem geograficamente? Condições de escoar seu produto. Então ela é um centro comercial mais importante da Ásia Menor, onde fica hoje a Turquia, no norte da Turquia. Esta igreja tem o pó frígio, ela tem uma faculdade de medicina, ela produz tecidos da mais alta qualidade, ela exporta para o mundo. Só que essa igreja não tem água, então ela traz água por um aqueduto, e essa água chega morna e traz consigo doenças. Então, quando a pessoa tomava a água de Laodiceia, tinha ânsia de vômito. Então, Jesus vai falar numa linguagem que essa igreja conhece. Então, Jesus diz para essa igreja, eu sou o amém. E amém, eu já disse, vem de um verbo hebraico, que os rabinos vão entender como Deus é o completo, o que não tem falta de nada. Então, Jesus está dizendo que ele é o amém, nesse sentido, de dizer, olha Laodiceia, vocês pensam que tem tudo, mas vocês não descobriram que vocês não têm estabilidade. A qualquer momento, todo o ouro, todo o dinheiro, toda a indústria, tudo que está aí pode ser sacudido por um terremoto e virar cinza. Vocês estão numa região vulcânica, então o que vocês têm aí é temporário. Hoje você pode estar rico, amanhã você pode estar pobre. Mas Jesus diz, em contraste com vocês que imaginam que tem tudo e não viram ainda as deficiências, que vocês nem água têm, e que a água que vocês trazem a um custo tão caro, a transposição do velho Chico, antigamente, essa transposição custou caro e traz doença. E aí o que acontece? Jesus diz para vocês que se acham completos e têm a apatia. Então agora eles têm apatia. Eles estão indiferentes. Por quê? Porque chegaram no topo. No momento em que eu e você chegamos ao topo. Aí a gente acha que sabe tudo e não precisa mais andar com Deus. Não tem mais novos desafios. E eu sugiro o seguinte, se você anda com Deus, então descubra novos desafios. Então peça a Deus que ilumine sua mente, para que você tenha sempre novos desafios. Porque tem gente que vive morrendo, tem gente que morre vivendo. Tem gente que já morreu faz tempo, já parou faz tempo.
Como Jesus disse, tem nome de que vive, mas está morto. E tem gente não, que nunca para de viver. Até o último fôlego, até a última respiração, ele está se reciclando, ele está se renovando, ele está se reinventando. E à medida em que você vai se reinventando, vai dizendo, eu não sei. Como Sócrates dizia, oida hot oida. Oida hot ucoida, que nós traduzimos por literalmente assim, sei que não sei. E foi traduzido para a nossa língua portuguesa, uma coisa sei, que nada sei. Então, quando eu e você descobrimos, rapaz, o topo está longe. Deus é infinitamente maior. Deus é tremendo. O caminho de Deus para mim não terminou aqui. O que terminou foi uma parte da minha caminhada. É como aquelas... Você vai fazer aquelas corridas de rally e vem de longe, por exemplo, Paris-Dakar, quando existia, você tinha várias paradas até a parada final. E você parava em determinado lugar, dormia, e antes do amanhecer já estava na estrada de novo, descansava um pouquinho. Então, na vida cristã, nós temos várias paradas até que tem a parada final. Mas nós não confunda parada para descanso, parada para recomeçar, parada para repor as forças, parada para se consertar com parada final. Então, quando a gente consegue, por exemplo, você conseguiu se formar, terminou apenas um momento. Vai continuar, vai ser o segundo momento, e agora você colocar em prática aquilo que você aprendeu, quando aprendeu. Certo? Então, se você consegue uma conquista, chegar ao pastorado, por exemplo, isso foi o começo. Agora você vai ter que demonstrar que realmente é um pastor. Quando você e eu não gosto de me ater simplesmente a coisas religiosas. Se você conseguir uma profissão, um bom emprego, é engenheiro, certo? É um pedreiro, porque geralmente a gente faz diferença, certo? Então, o que acontece? Você conseguiu um bom emprego, então agora tem que demonstrar que é um ótimo funcionário, certo? Então, o que acontece? Quando você imagina que chegou ao topo e fica lá, você já imaginou alguém no Paris-Dakar, no meio do deserto, imaginando que ali é a final? Então muita gente esfria na fé, fica igual essa igreja, indiferente, porque acha que chegou ao topo e não tem mais para onde subir. Aí não precisa mais da ajuda de Deus para caminhar. Porque quando você olha para o alto e vê que ainda tem muita estrada, você diz, Jesus, me ajude. A caminhada é longa. E eu sempre digo, Deus não promete, nunca prometeu uma viagem tranquila. E pastor, o que ele promete? Uma chegada certa. Deus nunca prometeu e não promete uma viagem tranquila. Ele promete uma chegada certa. Porque a Bíblia diz, Deus em Cristo nos conduz em triunfo. Então somos levados por Ele. Se somos levados por Ele, é certo que chegaremos. Mas não sem arranhões. Hoje se prega um evangelho da bolha, onde a pessoa está, se você veio para a igreja, você está imune. O slogan é assim, você está com problema? Vem à igreja. E a pessoa nem sabe que muitas vezes a gente se converte e a vida estava tão boa. Por isso que eu digo que às vezes é difícil, meu irmão. A pessoa se converter com a minha pregação, ela tem que ser tocada por Deus. Porque eu vou dizer para você que não é cristão. Não é fácil ser cristão. Só o Espírito Santo nos dá graça para sermos cristãos segundo Jesus Cristo. Certo? Não é fácil ser cristão. Ser cristão é uma caminhada, é um processo de transformação que quem realiza é o Espírito Santo.
e que nós estamos sendo transformados, como disse Paulo. Então não é fácil. Não imagine, nós não enganamos. Quando nós vamos pregar o evangelho, eu li de um teólogo, eu achei interessante, ele disse que a nossa pregação é como um funil. Nós mostramos para o mundo aquele lado largo do funil. Aí as pessoas entram. Só que quando elas entram, ela vê que a coisa vai estreitando. Aí elas se sentem enganadas. Elas se sentem ludibriadas. Elas sentem que a pregação foi enganosa, que passaram para ela uma coisa que não era. E aí o que acontece? Jesus pregava o outro lado. Ele mostrava aquela parte apertadinha. Jesus dizia, estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. E onde Jesus está pregando, nessa época, está acontecendo a festa, onde tem muita gente, onde o caminho está cheio. Porque era a festa de Jerusalém. E no Antigo Testamento, a promessa era para o caminho largo. Então, vinha gente do mundo inteiro, da diáspora, para celebrar 3 festas da Páscoa, dos tabernáculos e do Pentecostes, ou festa da semana, certo? Então o que acontece? Tinha muita gente ali, e Jesus está dizendo, o caminho não é aquele. Muitas vezes a gente pensa que o caminho largo é o caminho da bebedeira, da prostituição. Essa interpretação aí, até o Edmilson Filho fez, certo? Se você assistir o filme dele lá, ele vai dar uma de pastor, porque todo mundo quer malhar pastor. Porque nós vivemos numa sociedade que se malha presidente, se malha pastor, se malha todo mundo, só não pode contar piada de um determinado grupo. Porque eles são intocáveis. E nós, evangélicos, não temos nada contra a opção sexual de ninguém. Cada um escolhe e vai prestar conta com Deus. Nós temos sim contra a militância que quer enfiar a goela abaixo, que a gente aceite as suas ideias. Não. E de uma emissora, que nós não vamos fazer propaganda, porque quem trabalha de graça é relógio, que prega respeito e que não respeita. Diz eu respeito da boca para fora. Sempre que fala de pastor ou de evangélico, fala com um sentido pejorativo. Sempre que bota uma personagem evangélica, no fim ela se desvia, no fim ela tira a roupa. Botaram a Juliana Paz como evangélica, que de evangélica não sabia nada. Coloca os evangélicos como se fosse um monte de doido, tudo gritando. Porque quando eles vão fazer qualquer coisa que não sabem, fazem uma escola, mas nunca vão numa igreja de verdade, para saber como é a vida de um crente de verdade. Bota um pastor lá dizendo, aleluia! Então tenha cuidado. Viu, dona emissora? Senhora. Se a Babilônia caiu, imagine a senhora, que já está fraca das pernas. Certo? Então o que acontece? Jesus chega. E Jesus diz, eu sou o amém, eu sou o completo. Então, quando você se acha completo, você tomou o lugar de Jesus Cristo. Então, está perto de cair. Está perto de entrar na apatia, de dizer assim, não tenho mais nada, já conquistei o mundo, eu me basto. Glória a mim, louvado seja eu. Então, cuidado. Sempre peça a Deus para mostrar a você e dizer assim, Senhor, eu quero dizer como Sócrates, oida, rota ou coida, sei que não sei. Isso não é falsa humildade, é você se conscientizar e dizer, Pai, o caminho é longo. Então, quando você começa a estudar, você começa a descobrir, rapaz, eu não sei. Tem gente que sabe infinitamente mais do que eu, então eu preciso ir para frente, porque o único que pode dizer eu sou o amém é meu amado Senhor Jesus Cristo. O único que pode dizer eu não tenho falta de nada. Todos nós temos mais falta do que o que a gente já tem acumulado. Tem mais caminho para andar do que o caminho que a gente já percorreu. Você pensa que já andou muito? Se você olhasse do céu, você tinha visto que você mal saiu da largada.
Certo? Então Jesus diz assim, a testemunha fiel e verdadeira. Porque o povo olhava para aquela igreja e não via diferença entre a igreja e a cidade. O testemunho daquela igreja era zero. E aí Jesus diz, mesmo que essa igreja não dê testemunho, mesmo que essa igreja tenha perdido, porque Jesus diz, vós sois o sal da terra. Se o sal se tornar ínsito, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Mas aí os cientistas dizem, sal é cloreto de sódio. Sal nunca perde o gosto. Então a Bíblia está errada. Não, senhor cientista. Foi o senhor que não leu a Bíblia. E eu defendo o seguinte, cada macaco no seu galho. O lugar do cientista é na ciência, o lugar do teólogo é na teologia. Então, se o senhor quer falar de Bíblia, tem que saber de teologia. Assim como se eu quiser falar de ciência, eu tenho que saber de ciência. Quando eu estava na faculdade me especializando em grego, eu botei para o professor, assim, egoemi, re rodos, kai re zoe, kai re aleter. Que quer dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sempre antecedido, quando Jesus diz ego, eu, é o sujeito. E aí tem o predicado, que é o caminho, a verdade e a vida, sempre antecedido de artigo. E aí ele passou um X nos artigos. E ele me devolveu a prova. Eu tinha tirado nota boa, graças a Deus. E ele me devolveu a prova com o texto que eu tinha colocado para ele, dizendo, não precisa, Gilberto, desses artigos. No grego clássico já está implícito que tem aqui os artigos. Então no grego clássico não precisa. Eu disse, mas eu estou escrevendo em grego koiné, professor. Ele disse, mas também não precisa. Eu disse, mas o senhor conhece grego e eu conheço teologia. E eu digo para o senhor que precisa. Ele disse, não precisa, eu vou provar para o senhor. É porque no grego, o senhor pode dizer, mas na teologia, Jesus não é um caminho, não existe outro caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É por isso que todos os adjetivos são precedidos de artigo. Porque não existe outro caminho, porque não existe outra verdade e porque não existe outra vida. Só Jesus, só em Jesus nós temos vida. Aí disse, eu não sabia de teologia. Eu digo, então cada macaco no seu galho. Então tem muita gente da ciência, certo? Que falha e falha feio, certo? Porque quando Jesus diz, eu sou a testemunha fiel e verdadeira, nós temos que ter cuidado, porque muita gente vai dizer o seguinte, a Bíblia erra. A Bíblia diz que a terra parou, a Bíblia não diz, meu amigo, do ponto de vista científico, mas do ponto de vista fenomenológico. Certo? Ou seja, o narrador está escrevendo do ponto de vista dele, não do ponto de vista divino, não do ponto de vista de um telescópio. Do ponto de vista que ele está falando, quem parou foi a Terra. Então não há como dizer que ele está errado, porque ele está escrevendo do ponto de vista fenomenológico, ele está observando um fenômeno. E ele está descrevendo o fenômeno não pelo telescópio, não de riba para baixo, como nós dizemos aqui no Nordeste, que eu sou nordestino arretado, cara da gota. Eu não me envergonho do meu Nordeste, nem do meu Ceará. Você quer conhecer terra boa? Vem para o Ceará. Você que é metido a besta, que acha que nordestino é tudo cabeça chata, que não sabe de nada, você não sabe de nada, inocente. Então o que acontece? Dizem que a Bíblia não é Bíblia. Então o salmista diz assim,
o sol sai de um lado e percorre como um noivo toda a terra. E eles dizem, olha, não é isso. É a terra que está girando. Do ponto de vista de quem está vendo, o sol é que está andando. E a Bíblia foi escrita do ponto de vista fenomenológico. Então tenha cuidado para não misturar ciência com a fé. Quando você quiser interpretar a Bíblia, faça um curso de teologia. E nós temos CEPAD, lá no centro da Bela Vista. Vá lá, certo? Que você vai aprender teologia para você poder falar de Bíblia. Não adianta querer falar de Bíblia, certo? Tem um filósofo aí que é ateu, que diz que a gente é... Com esse eu sou estressado. Esse eu não estou na carne, eu estou no tutano, porque ele... Né? E eu já disse que o nome dele tem na Bíblia. Paulo disse, o homem carnal não entende as coisas do Espírito. Um dia eu vi ele humilhando Paulo num crente, eu ia dizer, seu nome tem na Bíblia. Deus já botou o seu nome lá na Bíblia, por isso que o senhor não entende nada. O senhor diz que é átomo de carbono. Que nós vamos nos desintegrar em átomos de carbono. Então muita gente, o que acontece? Ela não conhece a Bíblia e vai fazer crítica injusta. Diz assim, olha, para que matar tantas ovelhas? No Antigo Testamento era tantas ovelhas, tanta ovelha morta, o povo sanguinário, que coitada da ovelhinha, mas não era assim. Eles estavam no deserto. E eles viviam de comer ovelha, carne de ovelha. Então, quando ele pensava na ovelhinha, ele lembrava da filhinha, da esposinha, da familhinha, e adeus, ovelhinha. Então, antes de falar da Bíblia, quando a Bíblia diz que a fé... Então, voltando para a questão do sal, quando dizem que o sal, ele não perde o sabor, é porque desconhece o tipo de sal que Jesus está falando. Quando Jesus está falando de sal, Jesus está falando de um sal que era retirado do Mar Morto. E que junto desse sal tinha um monte de minérios. E quando você ia usando muito esse sal, chegava uma parte que perdia o gosto, porque já não era mais cloreto de sódio. Era branco, mas eram outros minérios. Então, quando esse sal perdia o gosto, porque o cloreto de sódio tinha se acabado, ficava só aquela pedra, aquele monte de pedra branca, que o pessoal olhava e pensava que era sal. Naquela época o povo ainda não entendia tanto de química. Então, quando chegava a acabar o cloreto de sódio, ficava só aquela coisa branca, então eles jogavam na... Porque os degraus eram muito escorregadios, e para evitar que a pessoa levasse um tombo, principalmente na época da neve, porque Jerusalém tem os extremos, tem a época do calor e a época da neve. Então, o que acontecia? Eles jogavam ali e os homens pisavam em cima. E aí Jesus diz, vós sois o sal da terra. Se o sal perder o sabor, ou seja, se a gente gastar o sal, ficar só aquela pedra branca, que parece, mas não é. É o antigo Danorex, é o novo. Parece, mas não é. Certo? Então, o que acontece? Aquilo não era mais sal, assim como Laodiceia não era mais igreja. E nós temos um monte de comunidades da fé que parecem, mas que já não são. Certo? E que já não conseguem dar testemunho. Que são qualquer outra coisa, menos sal. Que são brancos, que você olha assim e diz é sal, mas quando você bota na boca, bota para sentir no paladar, você descobre não tem mais sal. Então de longe, você vendo pregar, você vendo cantar, machada, glória a Deus, você diz é fogo, mas quando você vai conviver, aí você percebe, não, é outro material, só é branco, enganou-me. Então o que acontece? Quando Jesus ia pregar, Jesus mostrava o lado apertado do funil. Jesus dizia assim, olha, estreita é a porta, apertado o caminho. Se alguém quer vir a mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, ou seja, morra. Porque cruz não é a pobre de uma mulher doente, cruz não é o marido bêbado,
cruz é instrumento de morte. Jesus disse, se o grão de trigo cair na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Então, Jesus mostrava o lado apertado. Quando a pessoa vinha, ela já sabia. Jesus disse, olha, muitos vão matar vocês e com isso vão pensar estar fazendo uma coisa agradável a Deus. Jesus nunca enganou. Nós é que dizemos, venha para a igreja e seus problemas se acabaram. Isso é coisa de Cacete Planeta. O Cacete Planeta é que dizia, seus problemas se acabaram. E muitas vezes você vem à igreja, aí é que começou o problema. Você estava na zona de conforto. Você vem para a igreja. Você quer vir para a igreja? Jesus disse no seu discipulado que se você quiser acompanhar, toda sexta no Instagram, às 18 horas, eu estou falando de discipulado segundo Jesus Cristo. Porque hoje nós não temos muito discipulado. Nosso discipulado é assim. Quantos livros tem a Bíblia? Aí a pessoa diz assim, 60 certo? Então o que acontece? Quando Jesus chega, Jesus vai dizer, um homem de seguir-te para onde quer que for. Jesus diz, as raposas têm covis, as aves do céu têm ninho, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. O outro diz, deixa eu ir sepultar meu pai. Jesus disse, não dá tempo. Não venha com enrolação. Você está querendo enrolar, ganhar tempo. Jesus diz, olha, vai e anuncia o reino dos céus. Deixa os mortos sepultar os mortos. Tem tarefa que dá para morto fazer. A tarefa que eu designei para você é muito mais importante. O outro diz, Senhor, eu vou. Eu vou, mas primeiro eu preciso me despedir da minha família. E naquela época, Jesus vai dizer assim, olha, não cumprimente ninguém pelo caminho. Quando ele manda as pessoas irem, ele diz, não cumprimente ninguém, porque o cumprimento geralmente leva 3 dias. Não era como o nosso Pai do Senhor. Ou alguns que já estão encurtando, dizendo, passou. Tem uns que dizem assim, luia, né? Mas nem aleluia. Então, o que acontece naquela época? Você ia cumprimentar alguém, a pessoa dizia, vamos jantar lá em casa. Não, você vai tomar um banho. Não, você vai dormir, o senhor só vai amanhã. Não, não vai amanhã, não. Fica aqui. É por isso que quando Jesus está lá na casa daqueles discípulos, celebrando a ceia, o jantar e a ceia, Jesus some. Porque senão os discípulos iam querer ficar com ele ali uma semana. E Jesus tem que se apresentar para os outros e dizer que ele está vivo. E eu quero lhe dizer uma coisa, Jesus está vivo. E se Jesus está vivo, não há lugar para apatia. Ou, em português, apatia. Não há lugar para não ter fervor. E não confunda fervor com grito. Não há lugar para um povo que já não se interessa mais por Deus, que não se importa com os perdidos, que não se importa com missões, que não se importa em ganhar os perdidos. E domingo, às 20 horas e 45 minutos, estarei pregando sobre o triunfo do Evangelho sobre o racismo. Então divulgue aí. Divulgue para seus amigos. Certo? Nós vamos mostrar, certo, como se vence racismo. Que nem todo projeto do mundo junto vai acabar com o racismo. E que racismo não é coisa de gente apenas inculta. Certo? Racismo é uma construção e que precisa ser desconstruído. Então, domingo, às 8h45, às 20 horas e 45 minutos, eu estarei pregando sobre o triunfo do Evangelho sobre o racismo. E não estarei pegando versículos isolados. Certo? Então, esta igreja, Jesus diz, eu sou a testemunha fiel e verdadeira. Jesus está dizendo para uma igreja que já não é mais sal, parece sal, é branca, mas não é. Eu sou. Porque Jesus nunca fica sem testemunha. Jesus está dizendo que se vocês não brilharem, lembra que Jesus disse? Se estes se calarem, as pedras clamarão. Lá no livro do profeta que nós estamos pregando, Miqueias diz, olha, a trave clamará, a
porta clamará contra você. Lá no Abacuque. Abacuque está dizendo, olha, a porta foi testemunha, Nabucodonosor, grande Nabo, Deus vai pegar você, Nabucodonosor, certo? Você pensa que é o tal. Então estes crentes aqui estão achando que são os tais. Então eles pararam na caminhada. Como eles pararam? Porque acharam agora, nós já somos ricos. Porque eles confundiram que prosperidade espiritual com prosperidade material. Que é o que muita gente anda laborando nesse caminho. Porque no judaísmo, a crença nos dias de Jó era isso, é que sobre o justo vinha só bênção. Você vê como muita gente ainda está na teologia de Jó. Nem Jó ficou mais nela. A teologia era a teologia retributiva. Era isso. Você faz, então você acumula milhas, você vai passar a iteria divina, e aí você vai ganhando, à medida que você vai consumindo, você vai ganhando, até chegar um dia onde você vai ganhar açaí gratuito. Você vai para o supermercado, você vai ganhando lá, acumulando milhas. Você vai abastecer, você vai acumulando, você vai poder fazer viagens, etc, etc. Então tem muita gente que é assim, acha que com Jesus é assim, eu vou ganhar acumulando milhas, eu tenho milhas celestiais. Não, tem não. Aí Jesus chega e diz, eu sou a testemunha fiel e verdadeira. Pistos aletinos, pistos kai aletinos, fiel. Eu sou fiel ao Pai, coisa que vocês já não são mais. Eu sou verdadeiro, coisa que vocês não são mais, vocês apenas aparentam. Aí ele diz aquilo que vai conflitar todo mundo, que deixa um monte de gente de orelha em pé, que já desviou gente. Ele diz o princípio da criação de Deus. Aí o nosso irmão Ário, presbítero de Alexandria, pegou esses textos e ele tinha dificuldade com a doutrina da Trindade. E aí ele diz que Jesus é o primeiro ser criado por Deus, e a partir de Jesus, Deus criou todas as demais coisas. E Ário foi combatido por um teólogo chamado Atanásio, que recebeu o nome de pai da ortodoxia, porque era cabra macho, bom de Bíblia, porque a gente acha que crente é aquele frouxo, coitadinho, com cara de lerdo, assim que parece que está dopado, que vive tomando diazepam e que bota a mão no óleo e chupa o dente. A gente imagina que ser crente é isso. Mesmo se ser crente é isso, qualquer diazepam resolve. Qualquer Lexotan resolve e torna a gente bem crentinho. Crente é aquele que tem coragem de proclamar o Evangelho. Crente é aquele que confia em Deus e que quer ser testemunho, nadar contra a correnteza. Jesus disse, não são do mundo como eu do mundo não sou. Gente que não concorda, mas que tem elegância e graça em discordar. Que eu não preciso ferir o outro para discordar. Eu posso dizer que eu amo os católicos, eu não concordo com o catolicismo, é a crença, é diferente. Que eu amo o homossexual, eu não concordo com a militância e com o homossexualismo. O ismo é crença, é outra coisa. Então, Jesus diz para esta igreja que, já que eles não estão sendo testemunhas, eles parecem, Jesus é a testemunha fiel e verdadeira. Então, saiba de uma coisa, Jesus não precisa de nós. Ele é sem mim, mas eu não sou sem ele, compreendeu? Compreendes? Ele é sem mim, mas eu, Joey, não sou sem ele. E aí ele diz assim, o princípio da criação de Deus.
O que Jesus estava dizendo aqui? E Paulo vai dizer também. Quando ele vai defender sua teologia cristológica contra os gnósticos, ele diz que Jesus é o primogênito de toda a criação. Então, ele e os de hoje, os herdeiros de Ário, pegaram esses textos para dizer que Jesus foi criado. E o que esse texto está querendo dizer? Certo? O que está dizendo? É que aqui fala de riqueza. Então, lembra que eu disse ontem que não são os comentários que interpretam a Bíblia que interpreta os comentários. Que nós não interpretamos a Bíblia que acaba nos interpretando. Você está lendo a Bíblia e diz, epa, Jesus, Senhor, pisou, pegou no meu carro, o Senhor se acertou mesmo em cima. A gente está lendo a Bíblia e a Bíblia está nos lendo. Então o que a gente faz? Primeiro a gente descobre o que o texto está falando, para depois a gente ir para os comentários. E o comentário tem que estar de acordo com a Bíblia, não a Bíblia de acordo com o comentário. Então você que primeiro vai para o comentário, e depois você vai para a Bíblia, e você já vai com a ideia formada, você vai furar e furar longe. Vai desandar na maionese. Então o que Jesus está falando aqui? Para uma igreja rica, para uma igreja que achava que tinha tudo. Então para essa igreja ele diz, eu sou o completo, o íntegro, o pleno, o que tem tudo. Eu sou o amém. Eu sou o verbo hebraico, que significa completo, ter tudo. Ele diz, eu sou testemunha fiel e verdadeira. Certo? Verdadeira você pode traduzir também por íntegro. Eu sou completo. Aí, na terceira coisa, ele não pode trazer coisa diferente. Quando ele diz, eu sou o princípio da criação de Deus, e lá em Colossos, Paulo diz que ele é o primogênito, é porque na cultura hebraica, lembre-se, a Bíblia não foi escrita numa cultura ocidental e com a cabeça ocidental, ela foi escrita com a cultura oriental. Na cultura hebraica, o dono de tudo era o primogênito. O herdeiro de tudo, aquele que ia herdar o lugar do pai, a bênção do pai, o lugar de liderança do pai, aquele que teria supremacia sobre os irmãos, era o primogênito. Então, quando lá em Colossos estão questionando a supremacia de Jesus em relação aos anjos e dizendo que há anjos que são maiores do que Jesus, Paulo diz, não, ele é o primogênito de toda a criação. Ele é o dono de toda a criação. Ele está acima de toda a criação. E aqui Paulo vai dizer, olha, vocês acham que a igreja é completa. Ele diz, não, eu sou o princípio da criação de Deus. Toda a criação está debaixo das minhas ordens. Eu sou o primogênito de toda a criação. Eu sou aquele que recebi do Pai a autoridade. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Sobre toda a criação. Quem é rico, quem é dono de tudo, não é Laodiceia. Não é a igreja de Laodiceia. Ele diz, eu. Jesus agora diz, vocês têm uma cidadezinha. Vocês têm um pouquinho. Jesus está dizendo, eu tenho a criação inteira. Aí lembra que o pai disse? O céu é o meu trono. A terra, o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei? Tem um monte de gente hoje atribulada, porque não pode sair de casa para ir para o templo, porque tornou um prédio num ídolo. Porque não descobriu que a igreja somos nós. E eu sempre digo, o prédio é importantíssimo. Mas o prédio não é a igreja. O prédio é necessário. Mas não podemos confundir, porque foi isso que o povo de Israel fez, e Estevão chegou e pregou contra o templo. Mas por que Estevão pregou contra o templo? Estevão vai dizer, Abraão viveu com Deus sem ter templo, porque o judeu construiu o templo e o seu culto limitava-se a culto ao templo. E hoje tem gente para mim dizendo, pastor, a igreja está fechada, eu não posso orar. Porque vai orar para ser visto.
porque quer plateia. Porque quer plateia, quer ser visto. Glória a mim, louvado seja eu. E aí Jesus chega, eu sou o primogênito da criação. Eu sou o herdeiro de toda a criação. E Paulo diz, porque todas as coisas visíveis e invisíveis, sejam tronos, principados, quer potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Certo? E quando Jesus diz, eu sou o princípio da criação de Deus, de que criação ele está falando? Da criação em Adão ou da criação no segundo Adão? Ele está dizendo, eu sou o primeiro a nascer pelo Espírito. Eu sou o primeiro homem a nascer sobrenaturalmente. E aí, ele é o princípio da nova criação, porque a criação em Adão caiu. Adão caiu no Éden, Jesus triunfou no deserto. E ele é o primeiro a nascer pelo Espírito Santo, da nova criação. E eu e você fazemos parte dessa nova criação. E aí Jesus está falando para essa igreja, olha, vocês acham que tem, quem tem sou eu. Vocês acham que vocês não precisam de mais nada. E Jesus está dizendo, vocês simplesmente nasceram de novo. Vocês são o princípio da nova criação. Eu sou o primeiro. Porque tem muita gente que acha que nascer de novo é o suficiente. Jesus não nega que essa igreja tenha se convertido, tenha sido regenerada. O que ele questiona é que ela acha que parou aí. O que Jesus critica nessa igreja é a falta de caminhada. É a falta de maturidade. É porque eles pararam e acharam que já tinham tudo. Era uma creche. A creche de Laodiceia. Jesus em Laodiceia. E esse é um dos grandes problemas. A gente muitas vezes para. A gente acha que já chegou no topo. E eu quero dizer, a montanha é alta. Íngreme. Mas há um Senhor que nos conduz. Há um Senhor que nos leva. E no dia que a gente descobrir que já chegou lá em cima, ou está morto, ou está enganado. Vou dizer de novo. No dia em que nós nos imaginarmos lá em cima, duas coisas nós temos que pensar. Ou nós estamos mortos, e aí já chegamos lá no céu, ou nós estamos redondamente enganados. Porque qualquer pessoa que tem visão espiritual, que nós vamos falar amanhã, você vai perceber que Jesus nos chamou para sermos a sua imagem. Então, hoje, nós precisamos saber o seguinte, Jesus disse, eu sou o princípio. Ele disse, você apenas começou uma caminhada. Essa caminhada ainda não terminou. Ainda há muitas paradas. Nós vamos ter muitas conquistas, mas não é o ponto final. O ponto final vai ser a chegada. Vai ser. E vocês lembram que nessas cartas, Jesus sempre está lembrando do ponto de vista do atletismo. O ponto final. Porque na história tem vários pontos finais, mas tem o ponto final. Então, eu e você podemos ter atingido vários pontos finais, várias conquistas, mas ainda não conquistamos a maior. Nós ainda não chegamos lá. E eu vou terminar essa reflexão, esse estudo de hoje, com a história. Muita gente já conhece. Casal de missionários foram para o Japão, enviados dos Estados Unidos, e lá trabalharam por 50 anos. Ficaram idosos e sofreram, foram perseguidos, se implantaram a igreja, contraíram doenças, pegaram febre tifoide.
E após 50 anos, já não tendo mais condição, já tendo feito tudo o que podiam, resolveram voltar para casa e a igreja resolveu jubilá-los. E eles vieram de navio, terceira classe. E quando eles estavam retornando, o marido, já velhinho, já idoso, perguntou para a esposa: será que a igreja está nos esperando lá no porto? E ela disse: não sei. Quando eles vinham chegando, eles viram bandeira, música, e eles ficaram felizes. Disseram: a igreja lembrou de nós. E como eles vinham na terceira classe, quando eles desceram já não tinha mais banda de música, já não tinha mais bandeira. Era alguém mais importante que tinha passado por ali. E eles descobriram que ninguém tinha vindo buscá-los. Então ele ficou indignado, pegou um táxi, foi para a velha casa, a mulher foi começar a limpar, e a mulher tranquila, porque na vida, meu irmão, os dois não podem perder a cabeça. Se a mulher perde a cabeça, o marido tem que se aguentar. Se o marido perde a cabeça, a mulher tem que se aguentar. Então a mulher ficou tranquila, percebeu que o marido estava muito triste, e o marido vem resmungando dentro do carro, dizendo: é isso que Jesus tem para nós depois de 50 anos de trabalho, quando a gente volta para casa. Quando ele chegou em casa, ela foi lavar a louça para preparar o almoço, que ninguém tinha ido vê-lo, ninguém reconheceu o seu trabalho. E ele disse: mulher, olha, eu vou sair por aí para esfriar a cabeça, porque eu estou muito chateado, porque eu estou perguntando a Jesus se é isso que ele tem para depois de 50 anos, quando a gente chega em casa, se é isso que a gente recebe. E você pergunte a Jesus aí, porque eu não estou mais com cabeça para perguntar, não. Ele foi dar uma volta, depois de 2 horas ele voltou. E ele disse: mulher, você falou com Jesus? Ela disse: falei, meu filho. Ele respondeu? Ela disse: sim. E o que foi que ele respondeu? Ela, calma, disse: ele disse que nós ainda não chegamos em casa. Deus abençoe. Nós ainda não chegamos em casa.